Pessoal, a aula de hoje é, sem dúvida, a mais importante de todo o nosso curso. Nós vamos falar desses dois elementos aqui. Esse senhor é chamado James Watson. E esse aqui faleceu, eu tenho aqui a 2004, ele faleceu. Então, esse é o James Watson, esse aqui é ainda o Francis Crick. Esse aqui é biólogo e esse aqui era físico. Só que os dois foram lotados para um laboratório de química. E aí eles não sabiam, a princípio, o que fazer. Conta a história que eles teriam uma ideia de, já que eles tinham modelinhos moleculares, eles se basearam no trabalho do Maurice Wilkins e da Rosalind Franklin. O ano anterior, 1952, esses dois cientistas tinham feito o raio-x do DNA. Então, James Watson e Francis Crick ousaram botar um modelinho molecular de como seria o DNA em 3 dimensões, ao vivo. Aí eles bolaram isso aqui e em 1953 eles levaram os dados para a revista Nature. E aí os editores da revista botaram um rodapézinho assim, ó, indicando que James Watson e Francis Crick acham que descobriram o DNA. E aí nós fomos até 1962, quando aí o mundo viu a importância do trabalho deles e lhes deu o prêmio Nobel. Bom, veja bem o que esse James Watson e Francis Crick fizeram. Eles imaginaram uma escada em caracol. Vocês podem imaginar também uma escada em caracol. Os dois corrimãos seriam formados por um fosfato ligado a uma pentose. Aqui, ó, fosfato e pentose. Aqui, fosfato e pentose. E aí viria os degraus. O degrau sempre, segundo James Watson, seria feito assim, ó. Uma base nitrogenada púrica, que existem duas, adenina e guanina. E essa base nitrogenada púrica estaria ligada a uma pirimídica. Posteriormente, descobriram que a adenina estaria sempre ligada à timina e a guanina sempre ligada à citosina. Eu estou falando exclusivamente de DNA, porque aqui a gente vê que tem uracil. É que o uracil substitui a timina nos casos de RNA. Então imagine essa escada em caracol, você está segurando aqui nos dois corrimãos, está ligando o fosfato e a pentose, o fosfato e a pentose. E aqui os degraus são duas bases nitrogenadas. Esses nucleotídeos são ligados no sentido vertical, eles são ligados por ligações fosfodiéster ou diéster-fosfato, muito importante, porque é uma ligação muito forte. As ligações no meio, elas são feitas por pontes de hidrogênio. Quando for adenina ligada à timina, ou timina ligada à adenina, são duas pontes de hidrogênio. Quando for citosina e citosina e guanina, o número de pontes é 3. O código genético, ele é chamado degenerado. Por que degenerado? Porque nós temos, num total, de todos os seres vivos do planeta, nós já detectamos a presença de 20 aminoácidos. Só que cada aminoácido é codificado por um códon. Só que nós temos 64 códons. Significa que um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, certo? Então, a isso nós damos o nome de código genético degenerado. Por quê? Repito, ó, um aminoácido pode ser codificado por 2 ou mais códons, que é o RNA. Veja bem, dos 64 possíveis códons, arranjos de 4 elementos 3 a 3 com repetição de elementos. O total é 64. Só que nós temos esses 3 aqui, ó, que eles marcam o quê? Eles marcam o fim do gene. E aí nós vamos começar um outro gene. Então esses 3 não participam da síntese proteica. Eles são chamados de códons de terminação. Isso aqui não precisa ninguém decorar coisa nenhuma, pessoal, porque isso aqui sempre que for colocado numa prova,
os examinadores têm a obrigação de colocar essas informações. Assim como na química, sempre que vocês encontram a tabela periódica, quando você tiver questões de DNA, eles têm que dar isso aqui, ó, a codificação de cada aminoácido. Às vezes eles perguntam qual é o sentido da vida e até não dão mais detalhes. Bom, o sentido da vida é o seguinte, ó, a molécula de DNA, ela tem duas monohélices grudadas, ligadas por ponto de hidrogênio, e elas são antiparalelas. Então, aqui eu tenho o sentido 3 linhas para 5 linhas. Quando eu faço a cópia em RNA mensageiro, ou quando eu faço a duplicação, eu tenho que inverter isso aqui, vai começar das 5 linhas até a 3 linhas. Isso, 5 linhas, 3 linhas, é a posição dentro do açúcar. Aqui, ó, aqui ele começa na 3 linhas e segue nas 5 linhas. Como a cópia é antiparalela, aí o sentido da vida vai ser o contrário, vai ser de 5 linhas para 3 linhas. O DNA, pessoal, ele está no cromossomo. Só que uma célula só tem cromossomo enquanto ela está se dividindo. Quando ela não está se dividindo, os cromossomos estão descondensados e eles assumem a denominação de cromatina. Essa cromatina, pessoal, ela tem exatamente a sequência de nucleotídeos que determina a proteína que vai ser fabricada. E notem bem, nós temos sempre 4 letras no DNA: adenina, guanina, citosina e timina. No momento que numa prova eles nos derem o percentual de uma das bases, nós conseguimos calcular a outra. Quer ver por quê? Ó, a adenina sempre liga na timina, logo a timina sempre liga na adenina, a citosina sempre liga na guanina e a guanina sempre na citosina. Estou falando só de DNA, tá? Então, se eles me dizem, por exemplo, eu tenho numa molécula de DNA 20% de adenina. Se tem 20% de adenina, eu tenho certamente 20% de timina, que dá 40%. Para 100 sobrou 60%. Então, citosina e guanina vai ter 30% de cada um. Aí, vejam o seguinte, pessoal, se eu tivesse uma sequência de DNA dessa forma, ó, adenina, guanina, citosina, timina, adenina e guanina. Isso aqui em DNA, eu posso determinar qual é a outra monohélice de DNA. Então ficaria TCG, ATC. É impressionante como é fácil isso e como vive caindo em vestibulares. Então tudo isso aqui, mas eu não entendi, não precisa entender. Decora. A vai com T, G com C, C com G. T com A com T, G com C. Depois, com base nesse DNA, veja bem, o DNA é uma fita dupla. Aí ele abre no meio. Pode ser no período de intérfase. Veja bem, a intérfase, ela sempre é dividida assim, ó. G1 antes da duplicação do DNA, essa é a duplicação, e G2. Se fosse esse caso, o DNA abriria no meio aqui, ó, e cada monohélice faria uma cópia igual a que ela tinha antes. Então isso ocorre no período S da intérfase e a gente chama de duplicação ou replicação. Aprendam o que é muito importante, que é sempre semiconservativa. Por que é semiconservativa? Porque uma das monohélices permanece e a outra monohélice é copiada nova. Nesse lado aqui, uma das monohélices permanece e a outra é copiada nova. Então ele não é conservativo nem não conservativo. Ele é semiconservativo, porque conserva metade e a outra metade é nova. Muito bem, pessoal. Agora veja o seguinte, ó. O DNA faz a cópia em RNA. Esse RNA ficaria como? Ó, o A, eu botaria T, né? Se eu fosse copiar o RNA. Só que não tem timina no RNA, então eu vou botar diretamente o uracil, que é o substituto da timina. O resto vai ficar igual, ó, com guanina citosina, com citosina guanina, com timina adenina, com adenina agora é de novo uracil, porque não tem timina no RNA, e aqui viria citosina. Então esse é o RNA mensageiro.
Aí, o RNA ribossômico, ele tem idêntica estrutura de códon que o RNA mensageiro. Então, ele ficaria com a mesma sequência de bases. Isso aqui, pessoal, vai lá do núcleo para o ribossomo. Então, o ribossomo ele é formado de duas subunidades. Uma menor, chamada subunidade menor, e uma maior, pasmem, chamada subunidade maior. O RNA ribossômico, ele está aqui no meio, ó. Então ele está marcando a posição dos monômeros da proteína. Peraí, vamos fazer um intervalinho aqui, ó. O que é polímero, o que é monômero? A proteína é um polímero, ela é um conjunto de monômeros chamados aminoácidos. O lipídio é um polímero e ele tem monômeros chamados ácidos graxos e glicerol. O açúcar, ele é um polímero, se ele for um amido, por exemplo, uma celulose, uma quitina. E aí ele tem muitas moléculas de glicose, então a glicose é o monômero. Aqui, já que é uma proteína, eu tenho as unidades chamadas aminoácidos, só que elas não estão aqui, tá, pessoal? Aqui é o RNA ribossômico. E o RNA ribossômico, ele não tem aminoácidos. Ele marca a posição aonde cada aminoácido deve ser colocado na proteína que vai ser formada. E aí o RNA transportador vai trazer esses aminoácidos. Só que o RNA transportador, ele só vai se encaixar assim, ó. Quando tiver o, ele tem que ter A, quando tiver o C vai ter o G, e quando tiver o G vai ter o C. Esse conjuntinho aqui é um triplet, é uma trinca, e ele vai trazer, o RNA transportador vai trazer um aminoácido. Aqui o próximo RNA transportador vai trazer outro aminoácido. E o que faz qual é o papel do ribossoma? O ribossoma vai passando ao longo do RNA ribossômico e juntando os aminoácidos. Como é que eu junto dois aminoácidos? Através de ligações peptídicas. Vamos deixar bem claro, ó. Quando eu trabalho com DNA, o DNA, uma molécula se junta com a outra no sentido vertical. Como é o nome das ligações? Fosfodiéster, ou diéster fosfato. Entre dois nucleotídeos, eu tenho pontes de hidrogênio. Para fixar, entre adenina e timina são duas pontes, entre citosina e guanina são três pontes. Isso no qualquer ácido nucleico, nucleotídeos. Quando eu falo em proteína, aí o monômero é aminoácido. Cada aminoácido é determinado por 3 códons. Então, cada 3 códons é o que nós chamamos de triplet ou trinca. Esse DNA original, ele é muito, muito maior do que o RNA ribossômico. Por quê? Quando o DNA faz a cópia, ele faz a cópia em RNA mensageiro. Aí seria mais ou menos a metade, se todo o DNA fosse útil. Acontece que quando o RNA chega no ribossomo, ele sofre um processo chamado splicing. O que é splicing? Veja bem, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho a molécula de DNA, e a molécula de DNA tem exon e intron. O que são exons? Exons são aqueles pedaços do DNA que são codificantes. Cada um daqueles códons determina a posição de um aminoácido. Mas tem no DNA também os introns. Esses introns, alguns autores chamam de DNA lixo, que não presta para nada. Que no momento em que o RNA ribossômico se forma, ele descarta, faz o splicing. E aí eu só fico com os exons. Então, os exons são aqueles pedaços aqueles conjuntos de nucleotídeos que participam necessariamente da síntese de proteína. O que tem mais, exon ou intron? Aproximadamente 90% do DNA é de introns, portanto DNA lixo. E 10% apenas, então se eu tivesse, por exemplo, uma proteína com 100 aminoácidos, em DNA existiriam 600, porque são 6 para cada aminoácido. Só que como são 10% só das moléculas de DNA que são aproveitáveis, eu teria mais 90% que será descartado. Então, se eu tinha 100 aminoácidos, eu tenho
600 moléculas de DNA útil, mas eu tenho 6.000 no total. 5.400 seria de introns, são aqueles que são descartados. Alguns autores acham que isso não serve para nada. E tem alguns autores que acham que esses introns são usados como material para fabricar mutações. E essas mutações seriam incorporadas ao patrimônio do indivíduo conforme a sua utilidade ou não. Pessoal, um biólogo chamado Geoffrey estava trabalhando em moléculas de DNA e estava mapeando os seus genes. E num determinado momento ele ficou surpreendido, porque ele viu que o DNA dele era repetitivo, seguidamente tinha moléculas repetitivas. Aí ele mapeou bem o seu DNA e convidou seus colegas para fazer a mesma coisa, todos geneticistas moleculares, e quando cada um deles foi mapear o seu cromossomo, o seu DNA, eles notaram que todos eles tinham DNA repetido, mas nunca eram os mesmos de dois indivíduos. Então, eles criaram essa expressão fingerprinting ou DNA, a impressão digital de DNA. A partir daqui, pessoal, aquela história que até então nós tínhamos, identificar se a criança é desse pai ou não, se esse é o pai da criança, isso aí passou a ser superado. Depois que se criou o fingerprinting, não se trabalha mais com grupos sanguíneos, com herança mendeliana, a gente faz diretamente a impressão digital do DNA. O erro aqui é praticamente nulo. Então, como é que a gente faz quando eles quiserem que tu determine quem é o pai da criança? Tu vai simplesmente botar os possíveis pais, a criança e a mãe. Tudo aquilo que a mãe não tiver, o pai tem que ter, certo? Mas se a mãe tiver, aí não importa se o pai tem ou não aquele segmento. Então tu vai vendo as coincidências. No momento que um determinado indivíduo apresentar mais regiões comuns, é porque ele é o pai da criança. Outra coisa extremamente importante, pessoal, é o que nós chamamos de dogma central da biologia molecular. Eu lhes falei antes que o DNA foi descoberto em 1953 pelo James Watson, pelo Francis Crick. Francis Crick é aquele físico que já faleceu e o James Watson é o biólogo. O Francis Crick lançou o dogma central da biologia, que é o seguinte: sempre o código genético ele se processa nesse sentido, DNA forma RNA e RNA forma proteínas. Isso aqui, pessoal, passou a ser comum, passou a ser a moeda de troca de todos os seres vivos. Todo mundo seguia rigorosamente o dogma central da biologia. Esse dogma central, ele valia para todos, até a década de 80. O que aconteceu na década de 80? Foi descoberto o vírus HRV, o vírus da AIDS. Esse vírus, pessoal, ele não segue o dogma central da biologia, porque esse vírus é um vírus de RNA que ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa. Essa enzima, ela tem a capacidade de, a partir de RNA, formar o DNA. Então deu uma balançada geral na biologia e o dogma central passou a valer para todo mundo, menos para esse grupo de vírus que a gente chama de retrovírus. E aí nós seguimos até 97 com a seguinte regra: dogma central vale para todo mundo, menos para o HRV. Aí, pessoal, surgiu isso aqui, Esse senhor aqui, chamado Prusiner, trabalhou na Inglaterra quando houve aquela famosa doença da vaca louca. Aí esse Prusiner, aqui está o nome do cara, aqui está o cara. Esse Prusiner disse: a vaca louca é causada por uma proteína com capacidade para se reproduzir. Aí queriam internar o Prusiner, só pode ser louco, cara, vida sem ácido nucleico. E aí ele prova que o prion é uma proteína que tem a capacidade de se reproduzir. Então nós tivemos que revisar todos os nossos conteúdos, porque
O prion nem tem DNA, nem tem RNA, ele é uma proteína que é capaz de se reproduzir. Isso ainda é uma mexida geral na biologia. Mas hoje nós aceitamos. De fato, o prion é um ser vivo. Isso aí valeu para o Brustner o Prêmio Nobel de 1997. E o reconhecimento de todo o meio da biologia de que ele estava certo, de que existe vida sem ácido nucleico, só com uma proteína. Por enquanto, nós temos só essa doença da vaca louca. Só que veja bem, no início do século XX, nós tivemos uma doença na África chamada Kuru. Era muito comum lá, nessas tribos que acontecia o Kuru, pessoas comerem outras pessoas, que a gente chamaria, em bichos, nós chamaríamos de canibalismo. Na espécie humana, nós reservamos o termo antropofagia. Hoje, ao que eu saiba, não existe mais antropofagia, indivíduos se alimentarem de outro humano, né? Mas, aqui na época do Kuru, era relativamente comum em algumas tribos. E o mais estranho é que a pessoa, quando comia outra, ela tinha planos de, primeiramente, era o mais importante comer o cérebro, porque eles tinham na cabeça, olha a cabeça deles, eles tinham na cabeça que se tu comesse o cérebro do outro, ia ficar com a tua inteligência mais a do cara. Tá? Isso aí andou muitos anos dentro de grupos humanos, normalmente na África. Hoje, então, nós abolimos, que eu saiba, esse hábito de um homem estar comendo o outro, né? E aí nós freamos um pouquinho. E como é que chegou, então, essa doença da vaca louca ao homem? Porque a ração na Grã-Bretanha, na Inglaterra, no Reino Unido, ela era feita usando carne de ovelha. E nas ovelhas tinha essa doença que é encefalite espongiforme. Então, o encéfalo do indivíduo, ele passa a ter uma série de poros, certo? E aí a gente chama espongiforme porque lembra uma esponja. Isso aí levava as ovelhas à insanidade. E aí isso aí passou para as vacas ficaram dementes, né? A gente chama de vaca louca. E aí essa doença passou para o homem. O que a Inglaterra fez, ou o Reino Unido fez? Sacrificou muitas cabeças de gado para perder essa fama de os gados vindos da Inglaterra eram responsáveis pela vaca louca em toda a Europa. Depois de muito tempo, porque eles pararam completamente as suas exportações, né? Porque ninguém mais queria carne da Inglaterra por causa da vaca louca. Aí quando eles sacrificaram um grande rebanho dos seus bovinos, aí a Inglaterra voltou a exportar a carne e se resolveu o problema da vaca louca. Bom, pessoal, essa aula aí de DNA, RNA, códon, anticódon, eu só vou recapitular para vocês terem uma ideia mais precisa. Quando a gente fala em DNA, a gente fala em cistron ou gene. O que é um gene, pessoal? Algumas pessoas dizem assim, é a unidade de transmissão do caráter hereditário. Me parece muito vago. Eu ficaria com outra definição. Gene é um fragmento, um pedaço, um segmento de DNA que orienta a síntese de uma proteína. Esta proteína responde por uma das características hereditárias. Então, aqui está o DNA, dupla hélice. Aí, quando o DNA duplica, que a célula vai entrar em mitose, por exemplo, a gente diz que houve a duplicação ou replicação. Repito, semiconservativa. Quando o DNA vai participar da síntese proteica, ele não faz a duplicação, ele copia a mensagem em RNA mensageiro. Isso aqui a gente chama de transcrição. Tá. Aí o RNA mensageiro chegou no ribossomo, aí ele sofre o splicing, daqui para cá é o splicing. E aí o RNA transportador vai trazendo os aminoácidos para que os ribossomos juntem-nos com ligações peptídicas na síntese proteína. Então esse aqui é o cistron, o códon e o anticódon. Daqui para cá é a duplicação ou replicação, daqui para cá é a transcrição e daqui para cá é a tradução. Assistam com calma isso aí, se pudesse assistir mais que uma vez,
É chato, eu sei, mas vai te fazer muito bem, porque isso aqui é uma questão praticamente certa, não vou nem dizer praticamente, é uma questão certa para a URGS e provavelmente em qualquer universidade essa matéria estará presente. Pessoal, boa sorte então, estudem isso aí porque é muito, muito importante. Depois nós voltamos com o próximo conteúdo. Tchau!